sou Yasmin Toledo e hoje eu tô aqui com o Léo Uller, ele que também é casperiano, se formou ano passado em jornalismo, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre astrologia. Léo, eu vejo que a astrologia é um assunto que está super em alta, mas a verdade é que pouca gente entende realmente sobre ele, né? Então, eu queria te perguntar um pouquinho sobre astrologia e eu queria que você explicasse quais são os elementos básicos do mapa astral e o que eles representam. Tá. Muito obrigado aí por me chamar. O mapa astral, a primeira coisa que você tem que entender é que ele é como se fosse um print screen do céu no momento que você nasceu. Então, a astrologia geocêntrica, ela é baseada como se a Terra fosse o centro do sistema solar. E ele pega as posições dos planetas a partir do momento que você nasceu e tira uma fotografia do céu. E daí o mapa astral vai trazer as principais características que vão reger a sua vida. Quando você olhar o mapa astral ele é dividido em 12 seções, que são os 12 signos. É como se fosse 12 fatias de uma torta. Os signos são como se fossem uma roda em volta dessas casas. Eles vão, conforme o dia vai passando, a posição deles vai mudando. Então, por isso que pessoas que nasceram no mesmo dia e são dos mesmos signos, às vezes acabam tendo características tão diversas. Essa é a segunda parte. E a terceira parte que as pessoas têm que entender são os planetas. Então, o mapa astral nada mais é do que uma combinação do signo que rege aquela casa e do planeta que está naquela casa e como esse planeta interage com outros planetas e com outras casas do seu mapa. Eu sei que o planeta Vênus, por exemplo, é o do amor, mas o que significa cada um dos planetas, assim? Os planetas, eles têm uma relação específica com uma área da nossa vida e eles normalmente são regentes de alguns signos, então também, às vezes, pelas características do signo, te ajuda a entender. Vamos lá. O Sol tem a ver... O Sol é a nossa personalidade, são as nossas características mais importantes e que mais brilha. É só pensar, o Sol é o astro-rei, então é o que mais chama atenção. Tanto é que é por isso que o Sol está sempre no nosso signo. Quando a gente fala, eu sou de Gêmeos, significa que o Sol estava em Gêmeos quando eu nasci. A Lua tem relação com as nossas emoções, com a forma como a gente lida com as nossas emoções e com os nossos sentimentos. Mercúrio tem a ver com a parte intelectual nossa. Então, é a forma como a gente estuda, é a forma como a gente reage a estímulos intelectuais, é a forma como a gente pensa. Vênus tem a ver, como você falou, com amor e com beleza, tudo que é estético. Então, desde tratamentos de beleza, decoração e amor, enfim, tem relação com tudo isso. E Vênus tem relação com tudo que é feminino, por ser Vênus, ser o signo da mulher. Já Marte é o oposto, tem a ver com tudo que é o masculino. Marte são os nossos instintos, os nossos impulsos. Então, Marte é aquilo que a gente quer fazer quando a gente está com raiva. Ou é aquilo que a gente quer fazer que o nosso instinto diz para fazer, às vezes a gente não sabe nem da onde, mas é a forma como a gente reage. Na sequência vem Júpiter. Júpiter é o grande benéfico, que se chama. Ele tem a ver com tudo que é de sorte e de fortuna na nossa vida. Fortuna no sentido de sorte mesmo, de coisas boas. Também tem relação com dinheiro, tem relação com todas as coisas boas, assim, por assim dizer, da nossa vida, tem relação com Júpiter. Na sequência a gente tem Saturno, que é o contrário, é o grande maléfico. Saturno é aquele calo na nossa vida, é aquilo que a gente tem e que a gente tem que melhorar, a gente tem que aprender. É onde estão as nossas principais dificuldades, normalmente, mas é onde está o nosso maior potencial para melhorar também. Na sequência, a gente tem Urano, e Urano tem uma relação maior... Urano e Netuno, na verdade, que são os dois planetas que vêm na sequência, com mudanças na vida, com crescimento pessoal e com aceitação ou dificuldade de mudanças. Tem a ver com grandes revoluções. E por fim a gente tem Plutão. Plutão é o planeta que rege principalmente o nosso inconsciente. Inclusive tem relação até com o momento que ele foi descoberto, que foi próximo ao momento que Freud começou os seus trabalhos, a divulgar os seus trabalhos sobre o inconsciente humano. E como você passou a se interessar
por astrologia? Como que foi esse processo? Eu sempre gostei muito de astrologia. Eu lembro quando era criança que eu ficava lendo revista de astrologia que a minha mãe comprava na banca, com previsões pro ano, com características dos signos. Então sempre foi uma coisa que eu gostei muito. E os meus pais também gostam, então eles sempre comentaram bastante de signos e tal. E daí, com o passar do tempo, eu fui pesquisando mais curioso mesmo. Quando eu tava no terceiro ano da Casper, tem uma professora, a Michele, que ela também é curiosa, assim, em astrologia. E daí ela me emprestou um livro sobre interpretação de mapa astral, signos, enfim, características dos planetas. Porque eu sabia um pouco das coisas, mas não sabia muito bem de tudo. Nossa, aquele livro foi maravilhoso. Agora chegou o momento que eu vou ser exposta aqui na internet e o Léo vai interpretar o meu mapa astral. Tá, vamos lá. Primeiro lugar, aqui a gente vê o seu signo. O seu signo é sempre o signo que o Sol está no momento que você nasceu. Aqui, aquariana, com ascendente em Gêmeos. O seu ascendente é sempre o regente da primeira casa. A primeira casa, ela trata basicamente da nossa expressão para o mundo, porque as 12 casas são como se fosse um ciclo da vida, entendeu? E a primeira casa é a primeira impressão, primeira energia que você tem. Então é uma energia meio inerente a você. Por você ser uma aquariana com ascendente em Gêmeos, são 2 signos de ar. Então, realmente, você tá na comunicação, é uma coisa boa pra você, porque os signos de ar, eles são, normalmente, Gêmeos, Libra e Aquário. Eles são, normalmente, os signos que regem os pensamentos, as ideias, as coisas imateriais. Então eu tô no lugar certo aqui na casa. Sim. Além disso, você conta aqui com uma grande presença de planetas, tanto no seu signo, né? Você é aquariana, você conta com Urano, o Sol, né, que é seu signo, Marte, a Lua em Aquário. Fora isso, você tem vários planetas em signos próximos, na casa 7, 8 e 9. O mapa astral, ele é baseado... São 12 partes, você pode dividir ele de muitas maneiras. Uma das maneiras que se divide são as casas 1, 2 e 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 4 quadrantes, 10, 11 e 12. Você tem uma concentração forte no terceiro quadrante, da casa 7, 8, 9. Normalmente, o primeiro ciclo tem a ver com o primeiro e o segundo ciclo são mais internos, e o terceiro e o quarto são mais sociáveis, são mais uma preocupação sua para fora. E o terceiro ciclo tem muito a ver com uma preocupação sua com os outros, com a sociabilidade. Então mostra, por ter essa forte concentração de planetas, que é uma pessoa com mais tendência à sociabilidade, a interagir com outras pessoas, a buscar novos conhecimentos, e não uma pessoa muito introspectiva necessariamente. Apesar de que você tem o Sol na casa 8, que não é uma casa necessariamente tão aberta assim. Por você ter Vênus em Peixes, indica uma personalidade mais romântica, mas ao mesmo tempo mais introspectiva. Não é uma pessoa que se entrega tanto, mas uma vez que se entrega, tende a ser uma coisa mais profunda, entendeu? Não são emoções rasas. Você tem a Lua em Aquário. A Lua é a forma como a gente lida com os nossos sentimentos, geralmente. Então, tudo de emoções tem a ver com a Lua. A Lua em Aquário é uma Lua muito preocupada em ajudar os outros, em estar com os amigos, porque Aquário é o signo da amizade, é o signo dos sonhos e é o signo de se preocupar com o outro. Tanto é que, por exemplo, muita coisa assim de preocupação... Por exemplo, todo mundo fala que a gente está na era de Aquário. O que é a era de Aquário? É isso. É uma preocupação maior com, por exemplo, sustentabilidade, com o destino do planeta, com o destino das outras pessoas. Eu acho que são essas as características, assim, principais do seu mapa, aqui, observando assim. Obrigada por fazer o meu mapa, por conversar com a gente. Eu não vou contar pra vocês se eu me identifiquei ou não, fica aí um mistério, pra não me expor tanto. Mas obrigada por assistirem o vídeo. E é isso.